Bom, gravação iniciada, então bom dia a todos, a todas. Essa é a primeira reunião científica do nosso grupo de pesquisa Políticas Públicas, Sustentabilidade e Proteção de Vulneráveis, aqui da PUC Campinas. Hoje é a primeira reunião do semestre. Nós temos a previsão de mais duas reuniões, o Cláudio Franzolin me lembrou bem. Eu, na minha cabeça, só estava com a reunião que ele agendou com um colega dele para o dia 22 de maio, Franzolin. Isso. E eu esqueci completamente, ele me lembrou que tem uma terceira reunião que será feita após a confirmação do convite de um amigo meu, e então teremos três reuniões. A reunião de hoje é totalmente homemade, a reunião é feita integralmente pelo programa, e teremos hoje a participação da aluna Isabela Albano Porto Pereira, eu não erro mais, tá, Isabela? Eu peço perdão por ter errado seu sobrenome 300 vezes, não vou fazer mais isso. E nós teríamos também a participação da egressa Manuela Sodré, aluna orientada pelo professor Cláudio Franzolin até o ano passado, mas pelo passamento de um ente querido da família, ela não poderá estar conosco hoje. Eventualmente, nós faremos uma nova reunião com ela de acordo com a disponibilidade da agenda de todo mundo. Mas eu tenho certeza, pela qualidade do trabalho produzido pela Isabela, sob a supervisão bem de longe dos professores Rodovalho e Josué, ou seja, o mérito é absolutamente da Isabela. Ela vai fazer uma comunicação agora sobre um tema que traz busca um diálogo entre pesquisas aqui do nosso programa e do nosso grupo de pesquisa, principalmente vinculando a pesquisa de direito à moradia, que é muito cara a mim e também ao professor Franzolin, e a questão da mediação judicial ou judiciária de conflitos fundiários, que tem muito a ver com a pesquisa do orientador da Isabela, que é o professor Rodovalho. Antes de passar a palavra para a Isabela, eu queria dar apenas dois ou três recados rapidinho. O primeiro recado é que nós tivemos uma determinação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação para que nossos lattes sejam adequados e que todos nós façamos a inserção no lattes do projeto de pesquisa coletivo e institucional. E então, se vocês por acaso entrarem no meu currículo Lattes, vocês vão ver lá um projeto de pesquisa coletivo. Eu peço que vocês façam um recorte e cola e coloquem os seus projetos para que haja a identidade e a padronização de todos os membros do grupo de pesquisa para que estejamos de acordo com não só as regras da Pró-Reitoria, mas também as regras da CAPES. O que mais? Eu acho Do que Congresso. basicamente. Muito obrigado, Franzolin. Dia 8 e 9 de maio, praticamente amanhã, nós teremos a quarta edição do Congresso Cidades Mais Sustentáveis, organizado por esse grupo de pesquisa. Aí já estamos na quarta edição, o congresso é online, o congresso é inscrição gratuita, então, por favor, participem. Contamos com a presença de todos e todas, principalmente nas comunicações orais. E por falar em comunicações orais, a Rede de Pesquisa Direito e Políticas Públicas, agora no final de abril, terá um congresso online também na Unibrasil, lá em Curitiba, e também aceita a comunicação oral de resumos simples, resumos expandidos, e acho que também trabalhos completos para participação naquele congresso. O programa vive da participação dos alunos e dos egressos em congressos, então eu recomendo fortemente a participação de todos e de todas em todos eles, em especial esses dois, seja o primeiro porque é nosso, seja o segundo porque a PUC participa efetivamente da Rede de Direito e Políticas Públicas. Tudo bem? Mais alguma coisa que eu esqueci? Rodovalho, Franzolin, Bruna? Só lembrando desse projeto coletivo, né? Ele foi já passado lá pela coordenação do programa, né? Sim, Tá. eu já recebi o Luz Verde do Lucas para fazer essa alteração no sistema. Já fiz isso no Lattes para auxiliar todos. E após essa reunião também eu vou emitir um certificado para que todos possam também alimentar os seus currículos Lattes pela participação no grupo de pesquisa.
ok? Isabela, muito nos honra com a sua presença aqui para abrilhantar a nossa reunião. A palavra é sua, fique inteiramente à vontade. Ao final da sua apresentação, teremos discussões e debates a respeito das conclusões do seu trabalho. Muito obrigado por você ter aceito, tá? Agradeço a você, agradeço ao seu orientador. A palavra é sua. Bom, bom dia a todos. Acho que é bom dia ainda, né? Eu que fico muito honrada, né, por ter sido presenteado com esse tema. Então, quero agradecer muito, primeiramente, ao professor José, ao professor Rodovalho, meu orientador, que me presentearam com o tema mesmo. Eu não tinha pensado em escrever sobre isso, e quando me foi apresentado, eu logo gostei muito da ideia, achei um tema muito interessante. Então, é algo que relaciona mesmo a pesquisa, né, do professor Josué e do professor Rodovalho, e não seria possível, né, elaborar o artigo se não fosse com apoio, né, do meu orientador, do professor Josué, que me encaminharam textos, me auxiliaram aí no desenvolvimento do artigo. Então, fico muito honrada pela oportunidade também de estar aqui para relatar um pouco do que foi a pesquisa, né, dos resultados que a gente conseguiu chegar. Eu queria dizer em meu nome do Rodovalho que a gente não tem quase nada a ver com o sucesso da sua pesquisa, tá bom? Ok? Só para deixar claro e registrado que o mérito é realmente muito seu. O Rodovalho fez um pouquinho mais que eu, mas assim o mérito é teu, não é nosso, não. Eu adiro em toto a fala do professor Mastrodi, foi exatamente assim. Então, já corroboro aqui de público e para registros essa fala do professor Mastrodi. Mérito Tá seu, bom? Isabela. Se tiver algum erro, foi nosso, mas os acertos são todos seus. Não, agradeço muito, com certeza. E os textos que me mandaram me auxiliaram muito, sim, para realizar o trabalho e as correções, enfim. Só chegamos nesse resultado conjuntamente, né? Mas, assim, prosseguindo, então, do que se trata, né, o artigo. Bom, o título do artigo é A Mediação nos Conflitos Coletivos de Posse, a importância do diálogo na efetividade do direito à moradia. Então, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma previsão no artigo 565 quanto à obrigatoriedade da realização de uma audiência de mediação nas ações que envolvessem conflito coletivo de posse, quando o esbulho ou a turbação datassem de mais de ano e dia. Ou seja, aquelas ações possessórias de força velha, né, envolvendo conflitos coletivos, deveriam, então, ter a realização de uma audiência de mediação até anteriormente à decisão a respeito de eventual pedido de tutela antecipada. E a partir disso, dessa previsão do Código de Processo Civil, então, buscou-se com o trabalho analisar essa realização da mediação nesses conflitos coletivos de posse e verificar se, a partir do diálogo propiciado pela mediação, haveria uma maior efetividade ao direito de moradia. Então, a hipótese, né, que nós levantamos a princípio no trabalho era de que a mediação não só seria um meio alternativo à solução dos conflitos coletivos de posse, como também seria um meio adequado para a solução desses conflitos, garantindo maior efetividade. E para poder, então, analisar essa problemática e responder se de fato isso pode propiciar uma maior efetividade ao direito de moradia ou não, foi necessário, então, analisar primeiro o conceito de propriedade, né? Como que surge esse conceito de propriedade no direito ocidental, depois passamos para a análise da função social da propriedade, do direito de moradia, e aí seguimos para o conflito coletivo de posse e as implicações relacionadas ao Código de Processo Civil. Então, quanto à questão da propriedade, né, o direito de propriedade ele já existe desde a antiguidade, contudo, ele passa a ser reconhecido como um direito fundamental de primeira geração, de primeira dimensão, né, a partir, então, do século XVIII. E a gente não pode esquecer que a teoria geral do direito, ela se desenvolve na Europa Ocidental a partir dos ideais burgueses, iluministas. Então, calcados naquela ideia da liberdade como a liberdade necessária para comercializar. Então, o direito de propriedade, ele nasce desassociado de alguma função ou utilidade que essa propriedade deva atender. Ele nasce como um direito abstrato.
e absoluto, né? Então, o professor Fábio Comparato, ele menciona que, na história do direito ocidental, a propriedade sempre esteve relacionada à relação de poder jurídico exercido por um sujeito de forma absoluta e exclusiva sobre uma coisa, né? A essência, o núcleo essencial da propriedade seria esse. E, nesse sentido, então, desenvolvem-se teorias a respeito da posse, da propriedade. A gente pode dar destaque, então, para as teorias do Savigny ou Savigny. Minha professora de Direito Civil falava Savigny, vou falar Savigny aqui, e do Ihering, né? Então, a teoria do Savigny, a teoria subjetiva, que menciona que a posse seria, então, composta de dois elementos, que é o ânimos e o corpus. Então, a intenção de dono e a detenção física da coisa. E aí nós temos a evolução dessa teoria com a teoria do Ihering, teoria objetiva, segundo a qual o possuidor é aquele que age como proprietário. E como pontuado pelo professor Mastrodi em seus artigos, né, essa teoria objetiva da posse, embora ela tenha colaborado para vincular a propriedade a uma utilidade, ainda assim ela é insuficiente para satisfação do direito à moradia, porque ela permite que se defenda a propriedade sob uma lógica abstrata, desvinculada, então, de uma utilidade. Posteriormente, a gente tem, então, mudanças socioeconômicas, principalmente no final do século XIX, com o surgimento, então, de uma classe operária que traz alguns problemas novos, como as condições de trabalho e as questões envolvendo a moradia. Então, as pessoas que trabalhavam no campo vão para as cidades, e nessas cidades elas não têm condições, né, de, com os seus salários baixos, arcar com os custos de uma moradia dentro dessas cidades, nas regiões mais próximas, né? E com isso, então, aquela igualdade formal que era pensada na Revolução Francesa, ela passa a ser substituída por uma lógica de uma igualdade material. E surgem os direitos, né? Isso repercute no surgimento dos direitos sociais, como o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação. Então, nesse contexto, a posse, ela ganha uma autonomia com relação à propriedade, e ela passa a ser o fundamento para que a propriedade possa ser considerada um direito fundamental. Então, só posso falar de uma propriedade como direito humano se ela atender à sua função social, qual seja a de desenvolvimento de riquezas, de utilidade pública, né, para a sociedade. Então, o direito de propriedade, que era um direito fim, passa a ser um direito meio, né, para, então, a circulação de riquezas, propiciar o desenvolvimento e que seja dada uma utilidade social. Então, o direito de propriedade passa a ser vinculado a um dever, que é o dever de atender à função social. Nesse sentido, o direito de moradia, ele tem relação com a função social, porque ele representa justamente o cumprimento por parte do Estado desse dever de dar essa utilidade para a propriedade, que ela esteja vinculada, então, a um exercício, um desenvolvimento útil, né? E o direito de moradia, ele tem, em primeiro momento, ele é reconhecido na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, pela ONU em 1948. Posteriormente, ele também é tratado em outros tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? E nós tivemos também a abordagem quanto ao direito de moradia em várias conferências, como a Conferência Habitat 1, 2 e 3, né? No Brasil, esse direito de moradia ele é positivado expressamente como direito social no artigo 6º da Constituição, a partir da emenda Constitucional número 26 de 2000, e que passa, então, a prever dentro do rol de direitos sociais e, com isso, impor uma prestação positiva do Estado. Então, o Estado tem um dever de garantir esse direito à moradia. Dito isso, então, a gente compreende o direito de moradia, entende que a sua efetividade, ela perpassa pela história de movimentos, né, de movimentos sociais. Então, isso, para que a gente possa compreender esses movimentos sociais, é preciso analisar, né, como que se deu o urbanismo, né, como que foi urbanizada o processo de urbanização brasileira. Então, o processo de urbanização brasileira,
assim como de outros países periféricos, ele se dá de forma desordenada, né? Então, as cidades recebem um grande número de pessoas para o trabalho, porém não há infraestrutura para receber essas pessoas. E com isso, a população não tem também condições de arcar com os custos para morar em regiões mais próximas da cidade. Isso faz com que eles sejam excluídos da cidade e passem a viver em situação irregular nas periferias, né? Então, há o que se chama, né, de cidade irregular, que é essa ocupada, então, por aqueles que não têm condições de morar nas regiões centrais, dado o alto custo, né? E a Hermínia Maricato vai dizer o seguinte, que essa urbanização desordenada, que acontece não só no Brasil, mas em outros países também periféricos, né? Ela causa o que se chama de desenvolvimento de dois tipos de cidade, a cidade legal e a cidade ilegal. E essa cidade ilegal, ela fica relegada à invisibilidade. Então, a cidade ilegal, ela não é incluída no plano urbanístico, ela não é pensada, né? Então, as ideias que existem de infraestrutura não são pensadas para essa cidade ilegal. Então, as pessoas ficam ali já numa condição vulnerável pelo fato de não terem moradia, e também moradia adequada, né? E também por outros motivos, né? Então, a gente percebe que quando a gente fala nessa situação da moradia, nós temos grupos vulneráveis, e como menciona o professor Franzolin na disciplina dele sobre direito privado, né? Hipervulnerabilizados, porque além da situação, então, de não terem a moradia adequada, tem outras questões de vulnerabilidade que sobrepostas vão formar essa hipervulnerabilidade. Então, pessoas idosas, crianças, mulheres, pessoas que não têm acesso à educação, ao transporte, né? Então, a questão do direito à moradia e da insuficiência dessa moradia inadequada, ela está também realizada a ausência de outras políticas públicas, como de transporte, né, de acesso à educação. Então, é uma situação que, sem dúvida alguma, ela tem uma complexidade muito grande. E a gente percebe que, como sujeitos desse conflito coletivo de posse, nós temos, além do proprietário, né, do sujeito que seria o proprietário que busca a reintegração da posse ou da propriedade a despeito de não cumprir com a função social, muitas vezes. Por outro lado, nós temos esses grupos que são vulneráveis, hipervulnerabilizados, né? E também temos uma interferência necessária do poder público, porque ele tem o dever de garantir a moradia. Então, é um conflito que, sem dúvida alguma, é complexo. E a história do direito de moradia no Brasil, ela é perpassada pela luta de movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, eles se iniciam no Brasil lá nos anos 60, buscando reformas agrárias. Posteriormente, né, esse projeto, na verdade, não vai para frente em função da ditadura militar. Depois nós temos, em 70, 80, uma retomada desses movimentos sociais, com o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, MNRU, acho que é isso, que acaba, então, juntamente de outras associações, atuando para a inclusão dos artigos 182 e 184 da Constituição Federal, que vão tratar sobre as políticas do desenvolvimento urbano. E esses movimentos sociais, é importante destacar, que eles reivindicam não só o direito à moradia, mas sim um direito à cidade, né? Então, quando a gente fala que existe essa ausência, né, esse vazio urbano, ele está relacionado muito a essa lógica de mercado, né? De que os salários são baixos e, portanto, eu não consigo ter o acesso à moradia, e ao não ter acesso à moradia, eu também não tenho acesso à cidade, porque eu não tenho acesso às políticas públicas necessárias para que eu possa viver e experienciar a cidade. Então, me locomover, ter a educação, ter a saúde, isso acarreta outros problemas.
E com essa inclusão, então, na Constituição dessa política de desenvolvimento urbano, e política de planejamento urbano, havia necessidade de regulamentar, né, essa situação. Isso se deu por meio do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade tem esse objetivo de garantir a democratização das cidades e a participação popular na gestão democrática das cidades. Dito isso, então, a gente tem evidente aí quem são os sujeitos desse conflito e o objeto, que é a posse ou a propriedade, né? E assim a gente segue para a análise, então, da mediação nesses conflitos coletivos de posse. Bom, como mencionado, o Código de Processo Civil traz a previsão de que seria obrigatória essa mediação nos conflitos coletivos de posse. Isso é interessante a gente pensar na efetividade, né, da mediação, pelo fato de que as soluções adjudicadas, né, um processo adversarial, ele pode culminar em decisões que não sejam efetivas. Afinal de contas, o Poder Judiciário ele não possui, por exemplo, o conhecimento a respeito do orçamento, né, de como que vai ser direcionado aquilo para uma política pública. Então, muitas vezes, as decisões podem não garantir a efetividade daquele direito. E essas formas, esses meios alternativos de solução de conflito, eles surgem como uma alternativa para o processo adversarial, tendo em vista que essas sentenças, soluções adjudicadas, apesar de ainda serem predominantes no Brasil, né, a gente percebe que o Poder Judiciário ele sofreu uma sobrecarga, né, em função da cultura de massa, e também do aumento da litigiosidade, da conflituosidade, isso acabou gerando uma sobrecarga no Poder Judiciário. Então, os meios alternativos de solução de conflitos, dentre eles a a mediação, vem como uma forma, né, de permitir esse desafogamento do Poder Judiciário e, de repente, que sejam realizadas soluções mais adequadas aos conflitos, por permitir esse diálogo. E aí o professor Kazuo Watanabe vai falar sobre a ordem jurídica justa, né, o acesso à ordem jurídica justa. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, ele não prevê apenas o acesso ao Poder Judiciário, o acesso à justiça, mas o acesso à ordem jurídica justa. De nada adianta que o indivíduo ele possa levar o seu conflito ao Poder Judiciário, análise do Poder Judiciário, se a decisão não puder ter alguma efetividade, né? Então, a mediação ela vem como uma forma também de garantir uma solução adequada e efetiva. E aos conflitos coletivos de posse, isso se demonstra pelo fato de que, com o artigo 565, parágrafo 4º aí do Código de Processo Civil, ele prevê uma ampliação subjetiva da lide. Então, ele permite a participação justamente daqueles órgãos que vão ser responsáveis por dar efetividade à decisão, que são, então, os órgãos responsáveis pela política agrária, urbana, da União, do Estado, do Distrito Federal e do município em que se situe a área do litígio, né? Então, a mediação, ela permite que haja um diálogo institucional, tanto com aqueles sujeitos do conflito coletivo, então, entre o proprietário, as pessoas vulnerabilizadas, né, o grupo de ocupantes, e o poder público, de uma forma geral. O que facilita que a sentença seja, que a decisão seja efetiva, então, que haja o acesso à chamada ordem jurídica justa. E, nesse contexto também, há que se mencionar algumas situações, né, interessantes, que o Poder Judiciário, muitas vezes, pela sentença adjudicada, no processo adversarial, acaba privilegiando a proteção à propriedade em detrimento da função social. Então, por exemplo, em pesquisa realizada no TRF3, foi verificado que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tende muito mais a analisar se estão preenchidos, nos conflitos possessórios, né, se estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, do que analisar se está sendo cumprida a função social da propriedade. E ainda que a mediação não tenha o papel de uma reforma agrária ou uma reforma urbanística, né, ele contribui por propiciar o diálogo, né? Então, há
também uma experiência realizada em uma cidade no Pará, em que houve a realização da mediação, na comunidade Bom Sossego, acho que foi realizada a mediação, e neste caso, apesar da mediação não ter resultado em acordo, o que aconteceu foi que o diálogo entre as partes foi restabelecido e houve encerramento da mediação para a realização do georreferenciamento, mas as partes manifestaram que pretendiam retomar esse contato, diálogo para acordo. Então, isso demonstra que a retomada do diálogo também é muito importante dentro do processo de mediação. Então, dito isso, o resultado, a conclusão que a gente pôde chegar a partir da pesquisa foi que a mediação, ela não só é um meio alternativo, como ela se demonstra um meio adequado para a solução dos conflitos coletivos de posse, dada essa complexidade e as vicissitudes que envolvem esse conflito, além de permitir o empoderamento desses grupos hipervulnerabilizados, que muitas vezes sequer são ouvidos, dada a possibilidade de citação por edital, né, nas ações possessórias. Então, essa basicamente é a conclusão que a gente conseguiu chegar. E aqui eu encerro a minha fala. Isabela, obrigado pela... Você falou que você ia falar 30 minutos, vai ser preciso assim, você está com o relógio aí do lado? Cumprir certinho o tempo? Eu acho que sim. Eu acho que você falou até um pouquinho menos. Tá bom. Antes de passar a palavra para quem dela quiser fazer uso, eu queria dizer também que estamos aqui com um aluno da psicologia. Nós estamos com um aluno que me procurou no início do ano, falou assim, eu queria conhecer o grupo de pesquisa de vocês, o nome dele é Giovanni. Eu não sei o seu sobrenome, Giovanni, se eu falar errado, é Macalani. É Machalane, não tem problema eu falar errado, não. Tudo Ok, bem? bem-vindo, fique à vontade aqui. Eu falei para você que as discussões eram meio jurídicas demais, mas o grupo está à sua disposição se você quiser participar das reuniões, estamos sempre abertos. E também nós estamos com a presença de alunos que ainda nem estão na iniciação científica, mas estão aqui, como é o caso do Jean, que eu vi aí em algum lugar e estava aí até agora. O Jean Gabriel, não está aí mais? Foi embora? Agradeço ter a oportunidade de estar aqui no meio da reunião. Estou aqui meio de penetra, mas... Não, bem-vindo. Olha, o Giovanni tá aqui da psicologia, cara, você é do direito, você tá muito menos de penetra do que ele, e os dois são muito bem-vindos. Aí você tem um ponto. Mas Ok. agradeço a Muito oportunidade de obrigado. qualquer forma. Tá bom. Isabela, eu tenho um monte de pergunta para você, porque eu tenho umas ideias, né? Mas, sei lá, será que ninguém quer falar antes de mim? Rodovale, manda ver. Obrigado, professor Mastrotti. Eu queria só fazer algumas considerações, não tanto só como a pergunta propriamente, mas um pouco do contexto que, primeiro, cumprimentar, né, a Isabela, pela leitura, pela dedicação, por ter aceitado o nosso convite, pela agora belíssima exposição que fez, e falar um pouco desse contexto que foi a elaboração do artigo. Primeiro, né, ele nasce de uma provocação feita pelo professor Mastrotti a mim, né, acho que no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, porque nós temos sempre uma discussão, Mastrotti e eu, que, evidentemente, o destinatário, obviamente, primordial de políticas públicas é claro que é o executivo, né, quem cabe de uma forma, digamos, primordial, elaborar, executar, fazer. Mas nós temos no Brasil, né, isso ocorre acho que em grande parte do mundo, mas de uma forma especial aqui, um déficit muito grande nessa concretização de direitos fundamentais em todas as áreas de políticas públicas. E aí se discute cada vez mais, especialmente aqui, qual é o papel do Poder Judiciário nisso, de mero ator de controle, e muitas vezes vem, obviamente, a gente tem inclusive verificado uma certa expansão nessa atuação. E aí, quando o professor Mastrotti me faz a provocação, é justamente porque, especialmente nesse aspecto, o código traz uma medida interessante ali dessa situação, porque o problema muito crônico que nós temos, pelo menos eu vivo muito isso aqui em São Paulo, né? Meu escritório fica aqui no centro. E aqui, por exemplo, no centro de São Paulo, nós temos um número, basta caminhar um pouco aqui, e nós veremos assim, prédios inteiros que estão ocupados por famílias hoje, né? De alguns movimentos sociais que ocuparam. Isso ocorre em algumas cidades do interior, por exemplo, o caso Pinheirinho é um caso dramático que nós temos lá em São José dos Campos,
Então, nós temos ali propriedades que não cumprem, muitas vezes, uma função social, nós temos uma ocupação, e aí nós temos, evidentemente, a reintegração de posse. E um judiciário ligeiramente jungido a essa análise, que a Isabela colocou muito bem, do TRF, de análise dos requisitos do preenchimento da tutela provisória, da reintegração de posse, que tem requisitos específicos, posse nova, posse velha, quem era o possuidor. Só que ali você tem um cenário antigo que é dramático, porque reintegrar aquela posse, muitas vezes, de despejando dezenas de famílias, e muitas vezes numa propriedade que, de uma forma muito, às vezes, evidente, não cumpre sua função social, é dramático. Por outro lado, o juiz está ali preso, muitas vezes, a uma determinação de análise dessa reintegração de posse. Então, o que o Código passou a permitir, aí foi objeto também dessa preocupação nossa, é que talvez seja o caso de, antes de decidir isso, chamar os atores, e por isso que o Código destina isso aos atores responsáveis pela política agrária ou política urbana na cidade. Porque talvez seja o caso também de trazê-los para a conversa, uma desapropriação, por exemplo. Claro que não é, obviamente, caso de expropriação, mas pode ser o caso de desapropriação por fins sociais, para justamente alojar isso. E aí essa mediação tem muitas vezes esse sentido. Por isso que colocar atores que não estão no polo da demanda, mas que é basicamente como se o judiciário dissesse: ei, vocês aqui não estão fazendo algo que deveriam fazer. Se essa propriedade está aqui, não cumprindo, no centro de São Paulo, e eu tenho 50 famílias ocupando, 50 famílias que poderiam morar aqui numa área que é dotada de transporte, de saúde, educação aqui, em vez de eu expulsar essas pessoas para cada vez mais para a periferia, talvez seja o caso justamente de nós desapropriarmos. Como que eu provoco isso? O judiciário hoje tem um mecanismo não ser tão inerte. E justamente esse ser um encaminhamento mais adequado. Então, o objetivo justamente de trabalhar essa perspectiva foi justamente trazer esse diálogo para outras formas de resolução desse conflito, que não seja, como disse muito bem a Isabela, né, a mera sentença adjudicada, em que o juiz vai ter uma dificuldade muito grande de resolver de forma adequada esse conflito. E por isso que justamente é melhor concitar os atores que deveriam muitas vezes atuar. Então, esse, digamos, era, de certa forma, uma preocupação que se fez muito presente quando nós três, a partir da provocação feita pelo professor Mastroianni, depois aí eu provoquei a Isabela, discutimos bastante esse período. Claro que o mérito todo é da Isabela, que foi evidentemente quem leu, dedicou, estruturou e redigiu, mas foram esses os debates das preocupações que nós tivemos ao longo desse período, que culminou nesse artigo aí que as horas submetemos para uma avaliação. Então, é só esse, professor Mastroianni, esse pano de fundo que eu queria fazer, cumprimentando mais uma vez a Isabela, e a alegria de estarmos nós três juntos aqui, unindo pesquisas numa publicação em coautoria. Obrigado. Só falta publicarem, né? Isabela, quer falar alguma coisa? Agora estamos no aguardo ali, em breve teremos boas notícias. Isabela? Oi, pois não. Quer falar alguma coisa? Não, acho que o professor Rodovalho complementou aí perfeitamente. Realmente foi essa a nossa intenção, né, de demonstrar o quanto é importante a participação, o diálogo. E queria dizer que vocês são muito generosos, né, em dizer que a minha pesquisa, que a pesquisa foi realizada majoritariamente por mim, porque assim, vocês realmente contribuíram muito com os questionamentos, né? Não fosse essa provocação imposta, eu realmente não conseguiria ir adiante. Então, por hora, é isso. Acho que o professor Rodovalho explicou tudo aí. Tá bom, vou passar a palavra então para quem levantou a mão. A primeira pessoa foi a Ana Carolina. Eu não combinei nada com ela, não. Também não combinei nada com o Jean, tá? Eu não passei nenhuma pergunta para eles, não, tá, Isabela? Então, não pensa que a gente está fazendo... tudo natural aqui. É natural. Bom dia a todos. Primeiramente, Isabela, parabéns aí. Obrigada pelas explicações. Durante a sua explanação, uma dúvida que me surgiu, eu não sei se você chegou a esse ponto, né, e conseguiu captar isso na pesquisa, como o judiciário tem se comportado e utilizado esse instrumento? Você conseguiu fazer essa apuração, ver se, em termos de efetividade, isso está funcionando? Eu queria ver um pouquinho dessa parte prática, se a gente conseguiu concluir alguma coisa. Eu não cheguei a aprofundar tanto com relação a
como está sendo isso na prática, mas alguns casos eu consegui levantar. Então, tem esse caso dessa comunidade em Bom Sossego, né? Em que foi utilizada a mediação no conflito coletivo, ela se mostrou positiva, porque teve, então, uma reaproximação do diálogo entre as partes, mas, numa forma geral, assim, não cheguei a aprofundar a pesquisa nessa linha. Acho que até seria interessante depois seguir nesse sentido, verificar por dados mesmo, né? Como que está essa situação na prática. Beleza, obrigada. Era isso mesmo. Eu acho que, de repente, um apanhado, né, nos tribunais, a gente consiga visualizar como é que a gente está se comportando, né? Se a gente está utilizando as estão ferramentas. agendando mesmo, né? Se estão agendando, se estão convocando para participar esses órgãos da política urbana e agrária, né? Isso aí. Mas está ótimo, obrigada. Só para complementar o que a Ana Carolina e a Isabela falaram, duas alunas do nosso grupo de pesquisa, tempos atrás, verificaram no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é a Justiça Federal aqui de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e também no Tribunal de Justiça de São Paulo, a respeito da efetividade das ações possessórias, ou seja, elas foram pesquisar acórdãos de ações possessórias para saber se o judiciário dava mais atenção para o direito de propriedade ou a posse ou a posse indireta do proprietário que tem o título, ou se estava dando mais atenção para a posse daquelas pessoas que exerciam efetivamente a função social da propriedade da cidade. Qual não foi a nossa surpresa ao perceber que as ações possessórias, praticamente todas, determinavam a devolução do imóvel ao proprietário, independentemente de função social ou não. O fato da mediação acontecer talvez permita que o judiciário mude um pouco, porque vai acabar trazendo para eles a necessidade de fundamentar a sentença não só nos requisitos do Código de Processo Civil, ou seja, saber quem é o proprietário, mas efetivamente saber se aquela propriedade exercia função social. E isso pode acabar sendo determinante para evitar a reintegração ou evitar a devolução da posse para o proprietário anterior. Mas é algo que, assim, é outra pesquisa doidinha à procura de autor ou de autora. De repente a Isabela se interessa por essas coisas, mas deixa para ela decidir isso lá com o Rodovalho, que é o orientador dela. Ó, na lista aqui, na ordem de mãozinhas levantadas, é a Joyce, que parece que tem uma pesquisa sobre direito de moradia, tá, Isabela? Vira a melhor amiga dela. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Isabela, que pesquisa, eu adorei o seu artigo. Eu acho que encaixa muito no que eu penso sobre o direito de moradia e o que, coincidentemente, o Josué, sem querer ser muito clubista aqui, mas o Josué é modesto, né? Ele acaba que ele dá um baita auxílio para a gente e fala, não, você que fez. Cara, ele é modesto, né, Isa? A minha pesquisa em si é um caso específico, é como aconteceu a regularização fundiária da Vila Soma em Sumaré, que é uma ocupação por moradia, etc., né? Enfim, a minha explanação é mais um agradecimento pela pesquisa, pela contribuição e o principal tópico que eu gostei do seu texto foi quando você menciona a relação entre o que é o direito da moradia e a propriedade privada, né? Como eles se relacionam. Foi inclusive, eu não sei se você chegou a ler, professor, mas... Ah, não, você já falou que não. Mas foi basicamente o que eu fiquei pensando no dia, e que é assim, como podem ser duas coisas tão opostas serem garantidas pelo Estado, né? Uma é a moradia e outra é a propriedade privada. São opostas, mas se relacionam, porque moradia depende de propriedade privada, né? E quando tem esse embate, o tipo da proteção, claro, sempre é garantida a propriedade privada, né? Enfim,
não sei se ficou claro, se eu soube falar, mas enfim, parabéns, Isa, adorei sua pesquisa. Primeiro, muito obrigada por né, dar esse feedback, é importante também para a gente, porque quando a gente escreve é um processo tão sozinho, né, tão solitário, apesar da ajuda dos nossos orientadores e professores. Então, é muito bom ver que no final tudo deu certo, tudo ficou coerente. E fiquei curiosa com a sua pesquisa, então depois compartilha com a gente, né, da Vila Soma aí. E com relação a essa questão que você pontuou, né, que a propriedade e a moradia seriam tão contraditórios. Eu acho assim, na minha concepção, não é que sejam contraditórios, eu acho que são complementares. Então, não tem como falar do direito humano à propriedade sem falar na atenção à função social e, com isso, também ao direito de moradia. Mas é algo desafiador, né? A sua efetividade é algo desafiador em função da complexidade envolvida. Pois é, Isa, acho que a gente vai ter que virar melhor amiga, então. O professor Josué estava Passa um certo. Quando eu finalizar alguma coisinha assim, eu passo para você também. Então, aí a gente vai complementando. Mas eu adorei a sua escrita, eu achei muito, muito coesa mesmo. Inclusive a forma que você explica, não sei se os demais colegas eles vão ter a mesma percepção, mas eu achei assim, poxa, explica para qualquer um saber do que você está falando. Achei legal, Obrigada. achei legal. Não, e tá tão bom, tá tão explicado que ela podia até depois verter isso para o inglês, né, e fazer um texto internacional, mas deixa para ela e para o Rodovalho pensar nisso, né? Eu gostei da ideia, Mastrode. Acho que é uma boa incumbência aí para a gente também ter uma segunda etapa. Sim. Mas vamos, assim, pelo adiantado da hora, eu vou. Baixa a mãozinha aí, Joyce. Vamos passar agora para o Jean. O Jean também chegou chegando, já tem mão levantada. Jean, a palavra é sua. Opa, boa tarde. Acho que já dá para falar boa tarde. Meio-dia passou, né? Então, primeiramente, eu queria parabenizar a Isabela. Eu achei uma apresentação incrível, muito didática. Eu gostei de como ela relacionou os MASCs, que são os meios alternativos de resolução de conflito, com a questão do acesso à moradia. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, tanto com um pouco do que foi mencionado pelo Rodovalho, quanto pela pergunta da Ana. São duas perguntas bem breves que eu vou fazer. A primeira é uma forma de disseminar os MASCs como uma resolução para esse tipo de questão, porque no Brasil ainda prevalece muito a ideia de buscar a resolução no judiciário. Por mais que nós tenhamos, por exemplo, o CPC de 2015, que propõe a audiência de conciliação, a própria Lei 9.099, que instituiu o GEC e o GCRIM, eu sei que a gente tem uma tendência dessa nova onda do direito, mas ainda assim dá para perceber que ainda há um pouco de resistência. Então, eu queria saber uma forma de conseguir divulgar isso, né, como uma forma adequada de resolução de conflitos. E a segunda pergunta, ela veio um pouquinho da questão do Rodovalho, que ele chegou a mencionar sobre desapropriação de imóvel em razão de função social. Eu sou uma pessoa que o próprio Josué conhece, eu fico muito em cima do muro, eu não sou totalmente de uma questão liberal ou progressista, eu geralmente fico bem neutro. Então, eu queria saber como garantir uma segurança jurídica ao direito à propriedade e como impedir um possível descontentamento ou uma questão de fuga de capital num caso de desapropriação, porque você poderia ter uma questão de instabilidade socioeconômica ou política por conta de uma decisão do direito que ela acabe saindo um pouco daquilo que é previsto. Por exemplo, você fundamentar uma questão de decisão numa área constitucional e acabar meio que desrespeitando, claro que você tem a questão de hierarquia, então a Constituição sempre vai estar primeiro, mas acabar desrespeitando a questão do Código Civil. Bom, obrigada, Jean. Eu vou tentar responder. Você anotou as 4 ou 5 questões que ele levantou e todos os subtópicos, né? Então, tudo bem. Fui tentando anotar aqui, mas queria dizer que o professor Rodovalho também me interrompe e complemente, aí, se for necessário, o professor Josué também, tá? Vou dar as minhas impressões aqui. Acho que até o professor Rodovalho pode dizer melhor essa questão dos meios alternativos de solução de controvérsias. Mas o que eu diria a meu ver, né, como disseminar. Eu acho que isso tem a ver com a cultura do litígio e a cultura da pacificação, né? Então, acho que apesar de
esse sistema multiportas que foi implementado no Brasil, então, com a previsão da mediação, ele visa incentivar essa alteração dessa cultura adversarial, cultura da sentença, pela cultura de uma pacificação. E eu acho que é aí que está a diferença, na verdade, né? A gente, mesmo na faculdade, hoje, a gente estuda mais essa questão dos meios alternativos de solução de conflitos, principalmente a partir do Código de Processo Civil de 2015. Mas nós, advogados, sempre fomos ensinados de como é que a gente faz para ganhar a causa, né? Então, como que ocorre esse processo adversarial, aquela disputa, né? E quando a gente vai analisar os ganhos dessas soluções alternativas, né, nós verificamos que, na verdade, elas acabam sendo muitas vezes mais efetivas, né? Então, acho que a chave estaria aí também, em ir mudando essa cultura adversarial por uma cultura de pacificação. Quanto à segunda pergunta, né, com relação à desapropriação, como dar uma segurança jurídica, eu entendo assim, a desapropriação, ela está prevista em lei e tem requisitos para que ela possa acontecer. Então, assim, não é em qualquer situação, né? E se acontecer, vai ser em benefício dessa função social, em benefício da coletividade. O que seria necessário é que essas indenizações em função da desapropriação, elas fossem efetivamente pagas, né? E houvesse esse reembolso para aquele que também perdeu a sua propriedade, não ficasse a ver navios, vamos dizer assim, né? Então, acho que, basicamente, é isso que eu consigo pensar nesse momento. Então, se quiserem complementar aí os professores, e não sei se eu respondi sua pergunta, Jean. Não, tá ótimo. Eu realmente queria saber mais com relação à desapropriação mesmo, como que seria feita a questão de pagamento. Mas eu acredito que sim, tendo um pagamento proporcional e respeitoso à questão que você está tirando uma propriedade de alguém, acho que já é uma forma de impedir esse descontentamento do meio privado. Olha, Porque só para. Jean, desculpa, a gente tem mais duas pessoas na fila e, assim, eu sei que você gosta muito de discutir e conversar, mas não vai dar tempo. Eu também tenho um monte de coisa para falar, mas não dá, cara, a gente tem que seguir o horário. também tenho um compromisso daqui a pouco, não sei se eu vou conseguir ficar a reunião Sem inteira. problema. Jean, fica melhor amigo da Isabela e vocês conversam a respeito dessas possibilidades também. Eu tenho um monte de coisa para falar pró perda da propriedade, como se fosse uso campeão, sem nenhuma necessidade de indenização do proprietário que não exerceu função social da propriedade, mas deixa para depois. Quem está na fila agora é o Wellington. A palavra é sua, Wellington. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns à Isabela pelo artigo, muito bem escrito, a declaração foi muito bem feita. Me chamou a atenção o item 3, que é o direito à moradia. Eu gosto muito de história, de saber como as coisas nascem e não, né, a situação. Eu gostei bastante da parte de se verificar que o direito de propriedade é um direito social e ele começa a tomar efeito com a Segunda Guerra, como ela colocou, durante a Guerra Fria, o PIDESP. Me chamou a atenção também a situação de que esse direito social só foi introduzido em nosso sistema, em nossa Constituição, 12 anos depois da sua promulgação, com a emenda 26. E as perguntas que eu teria para ela é o seguinte: ela relatou sobre a situação de como o judiciário tem visto essas ações processórias, ele prioriza mais a propriedade em detrimento da situação social. Eu queria saber se a pesquisa foi somente no nosso TRF aqui, ou se houve pesquisa em outros TRFs, para ver se isso é uníssono, é uma coisa uniforme no país, ou se já tem tribunal pensando de forma diversa. E também, em relação ao parágrafo 4º do artigo 55 do CPC, que é uma coisa nova que veio para o nosso ordenamento, eu queria saber se há participação nessa mediação em relação ao bom sucesso, se houve participação dos entes públicos relacionados à reforma agrária nessa mediação. Bom, boa tarde, Wellington, obrigada pelos pontos levantados aí.
Com relação ao estudo em outros tribunais, né, a pesquisa, o foco da pesquisa, na verdade, era analisar essa questão do diálogo, mas nós não fizemos um levantamento, né, de como que estão decidindo os tribunais, né, o que eu tive acesso aí, então, basicamente, é do TRF3, né, a partir da pesquisa do professor Josué, e também dessa mediação realizada na comunidade de Bom Sossego, mas não aprofundei nesse sentido, né? Então, com relação a como estão aplicando ou como que estão se comportando os tribunais com relação a esta previsão do artigo 565. Eu acho que até seria interessante uma continuidade da pesquisa nesse sentido. E quanto à participação, você me perguntou se houve participação dos... O 565 prevê que a participação das autoridades públicas relacionadas à reforma agrária, no município federal e da União. Eu queria saber se houve, nessa mediação que você acabou falando, que acabou encontrando no acordo, se houve participação dessas entidades, ou se elas não compareceram. Nessa de Bom Sossego, você disse? Isso, exato. Sim, nessa teve participação, nessa teve. E houve a mediação com a participação, e nesse caso, então, eles pararam a mediação, na verdade, para poder realizar um georreferenciamento, que era algo necessário para a delimitação da área. Mas houve participação e haveria a expectativa de retomada do diálogo entre os sujeitos do conflito. Eu agradeço. Obrigado. Imagina. A próxima pessoa está com a mão levantada, acho que vai ter que ser o último pelo adiantado do horário, o professor Franzolin. Isa e Tiago, parabéns aí pelo trabalho, não poderia deixar de falar nada, né? Eu acho que tem que prestigiar e cumprimentar o Tiago, cumprimentar você, cumprimentar o Josué pelo artigo, pelo trabalho, pelo estudo. Eu vejo que há uma preocupação crescente com essa questão envolvendo a desjudicialização e uma forma de solução desses conflitos fundiários, considerando que há várias questões envolvidas quando se aborda sobre isso, né? Principalmente conflitos de princípios, principalmente quando se fala, por exemplo, não só com relação à moradia, mas a moradia também com a questão ambiental, quando está vivendo em determinadas áreas. E um dos aspectos que também abrange a questão da solução de conflito de forma extrajudicial também se refere à possibilidade da função social dos registradores, né? A própria lei que trata da regularização fundiária fala sobre câmaras municipais de mediação, né? A própria lei de parcelamento do solo fala em formas de solução de conflitos, de resolução de contratos, né? Então, eu acho que essa questão da regularização fundiária, ela perpassa por esses aspectos e eu acho que você focou muito bem, junto aí com o professor Tiago e com o Josué, sobre essa preocupação de tentar desjudicializar. Ok? Só isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigada, professor. Fico muito agradecida com as suas palavras e as suas aulas com certeza também ajudaram muito aí nessa parte da análise de quem são os sujeitos do conflito, né, dos vulneráveis. Ok. Beleza. Bom, Isabela, quer fazer alguma consideração final? Porque pelo adiantado da hora já tem que despedir todo mundo, já está todo mundo com vontade de almoçar. Não, professor, acho que é só isso mesmo. A vantagem de fazer reunião na hora do almoço é que a gente tem que fazer rapidinho, né? Então a gente aproveita o tempo ao máximo, não é mesmo? A respeito do texto da Isabela, eu queria sugerir aos alunos, aos professores, quer dizer, aos professores não, porque nós já lemos, tá? Enquanto a Isabela falava, eu estava aqui no meu computador tentando achar o PDF desse texto, peço até para o Franzolin distribuir para nós, porque eu sei que ele também tem, eu não estou achando o meu. É um texto de um autor espanhol chamado Hernández Gil, escreve Gil, né? A função social da posse.
e é um texto que, assim, em termos teóricos, é de uma precisão incrível. E é um texto da década de 60, se eu não estou enganado, e infelizmente é um texto que devia ser mais lido. Então, segue a sugestão aqui para quem queira se aprofundar a respeito das questões teóricas sobre a função social da posse. Eu acho que eu usei nos textos anteriores, mas eu acabei não compartilhando essa informação com a Isabela, mas não teve problema algum. A Van La Lettre levou o texto sem problema algum e ficou muito legal. Franzolin, se você encontrar o texto, manda para a gente, porque eu fiquei procurando aqui. Eu não achei a minha versão. Nada que uma taxinha extra não resolva o problema. É excelente, eu vou pagar a guia, né, e já faço o recolhimento. Não, eu vou procurar aqui e te mando. Aliás, eu mando para o grupo, né? Para quem se Excelente. interessar. Tá bom, gente, então eu quero declarar encerrada a nossa primeira reunião. A segunda e a terceira reuniões serão enviadas no grupo, nos seus horários, nos seus dias, e espero vê-los todos na próxima reunião e ao longo do semestre na faculdade. Isabela, uma tua pau, muito obrigado. Faça isso mais vezes. Encorajo todos e todas a fazerem a mesma coisa que a Isabela e declaro encerrada a reunião. O modelo para o certificado a ser encaminhado em breve, para que todos possamos alimentar os nossos lados com a participação na reunião. Obrigado a todos, a todas. Eu vou encerrar nesse momento a gravação e agradeço a presença. E até a próxima, gente. Muito obrigado.